Bom, já falamos muito sobre otimização de sites, otimização de página, mas ainda não falamos sobre cache. E o nosso curso é justamente sobre o Lightspeed Cache. Então, essas próximas aulas a gente vai começar a abordar o que é o cache, como que ele funciona e como que você configura no seu Lightspeed Cache, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre TTL e como que funcionam as configurações de cache do Lightspeed Cache. Então, bora comigo, bora para a tela, vamos lá, vamos botar a mão na massa. Entrando aqui no Lightspeed Cache, nós temos a opção Configurações Gerais do Lightspeed Cache e aqui você já vai ver que em painel toda a parte de cache, status do cache está desativado. Então, cache navegador, cache de objetos, cache privado, cache público. Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre cache público e cache privado. A gente vai ter uma aula específica sobre cache de objetos e uma aula específica sobre cache de navegador para entender e conseguir testar também. Lembrando que nós já temos um cache em ação aqui, que é o cache do Quick Cloud, ok? E nós vamos ver também sobre como configurar o CNAME no Quick Cloud. Essa é mais uma aula que vai ter aqui no meio do curso, para quem não conseguiu configurar diretamente com DNS, para quem quer configurar como CNAME, ok? Então vamos lá, falando sobre cache. Primeiro de tudo, o que é cache? Bom, toda vez que você abre seu site, o que acontece no navegador? Olhando aqui na aba Network, a gente vai colocar aqui em All, o que vai acontecer? Toda vez que você abre o seu site, você vai ter então essa listagem aqui de arquivos que ela é sempre carregada. Sempre eu preciso baixar esses arquivos do servidor para carregar o site. Agora, é inteligente eu fazer isso toda vez que eu abro o site? Será que eu preciso que o servidor gere esses arquivos toda vez que eu vou abrir o site? Eu preciso baixar esses arquivos toda vez que o usuário acessar o site? Bom, o primeiro cache que a gente vai falar é o cache de servidor, ou seja, criar uma cópia estática desses arquivos no servidor para toda vez que você acessar o site, você baixar sem precisar gerar esses arquivos novamente, ok? Segunda parte, a gente vai falar sobre cache de navegador, que é quando você tem armazenado esse cache na sua máquina local, tá? Decidi, na verdade, abordar essas duas questões na mesma aula, porque tudo é sobre cache. A gente vai deixar separado só o cache de objeto, porque isso vai precisar um aprofundamento um pouco maior para que você entenda o que significa, beleza? Então vamos lá. Entrando aqui no Lightspeed Cache, nós vamos na opção Cache, tá? E aqui nós vamos ter várias opções. Vamos lá, primeiro de tudo, eu preciso ativar o cache. Então vou clicar na opção Ativar Cache, ativado. Cache de usuários conectados. O que é isso aqui? Bom, isso aqui tem a ver com o cache privado. Se você tem uma área de membros, se você tem qualquer recurso no seu site que exija o login e senha, que o usuário vai acessar uma área específica, você também pode fazer cache dessas sessões. Então eu posso ativar aqui o cache de usuários conectados, não é o nosso caso. Cache de comentários, cache da API REST, esse eu recomendo ativar. Cache da página de acesso, então se você quiser ativar essa opção para que também faça cache da página de login, ok? Cache do favicon.ico, isso aqui é interessante também, depois eu já vou falar sobre esse assunto. Cache de recursos do PHP, tá? Vou deixar ativado também. E se o seu site tem um visual diferente para celular e computador, é interessante ativar também o cache móvel. Lembrando que isso aqui pode gerar problema se você estiver aí usando o CSS. Então, nesse caso, eu vou deixar desativado, tá? Salvar alterações e pronto, o cache está configurado. Porém, o que acontece? Ele está configurado com as opções padrões do Lightspeed Cache. E o que são as opções padrões? Bom, cache privado de meia hora, tá? Cache público de arquivos de uma semana, cache padrão da página inicial de uma semana, padrão do feed de uma semana, padrão da REST de uma semana. Isso aqui vai depender muito do conteúdo do seu site. No nosso caso aqui, é um conteúdo estático que não vai mudar nunca. É um site que vai ficar desse jeito aqui por muito tempo. E quando eu alterar a página, automaticamente o Lightspeed Cache vai limpar esse cache que está armazenado. Então, não tem um problema aqui, tá? O que eu costumo fazer? Eu, Daniel, eu costumo colocar aqui um número 30 a mais, para que fique um cache de 50 semanas. Aqui eu costumo deixar 1 hora de cache, então 3.600. Aqui eu vou colocar também o número 30 na frente. E aqui eu também vou colocar o número 30 na frente. Porém, se o seu site é de notícia ou um e-commerce, eu recomendo que você deixe esse cara aqui com, no máximo, 1 dia de cache. Por quê? Ou 1 semana de cache.
Por que eu estou falando isso? E aqui o número é em segundos, tá? Então é interessante colocar esse número aqui, porque ele vai ser um número em segundos. E ele vai converter para o tempo aqui, você vai conseguir ver esse cache. Por que é interessante colocar um valor tão baixo? Porque isso aqui é o feed. Ou seja, se tem outros sites que estão puxando o conteúdo do seu site, eles vão pegar esse conteúdo defasado nesse período do cache aqui. Então, 7 horas, 10 horas, 24 horas, 7 dias, vai depender como que você quer que os parceiros coletem esses dados. Se você anuncia em marketplace, como Mercado Livre, qualquer outro tipo de marketplace, isso aqui é importante que não seja muito alto, tá? O padrão do feed. Tela inicial pode manter esse padrão da cache público. Você pode utilizar aqui o mesmo número aqui, tanto para cache público quanto página inicial. Privado é até 3.600, então é no máximo 1 hora de cache privado, ok? Vamos salvar essas configurações então. Vamos vir na opção limpar cache. Bom, aqui tem algo muito específico e que eu vou te dar um segredo agora. Se o teu site é Div, se o teu site é Elementor, se ele é baseado em qualquer construtor de páginas, para limpar corretamente o cache, você precisa ativar essa opção todas as páginas. Isso aqui é essencial. Por quê? Porque pode ter uma notícia que você alterou e de repente tem uma outra página que tem somente o resumo dessa notícia que vai continuar em cache se você não marcar essa opção aqui. Limpar tudo na atualização, ativado. Fornecer conteúdo obsoleto. Isso aqui vai acelerar e muito o seu site. Porém, isso aqui pode causar de pessoas estarem vendo conteúdo que já foi atualizado. Vamos dizer assim, depende da frequência de atualização do seu site. Nesse caso aqui, não tem uma grande frequência, então eu vou ativar essa opção, beleza? Aqui nós vamos ter o que, tá? Nós temos aqui algumas URLs que você queira limpar o cache, por exemplo, em determinados períodos do dia, você pode marcar e pode marcar em que horário que você quer que ocorram essa limpeza, beleza? Não vou marcar essa opção, nós vamos clicar aqui em salvar alterações. Por padrão, existem algumas páginas que o Lightspeed Cache vai ignorar completamente, principalmente se teu site for um e-commerce. E aí nós vamos trabalhar essa parte em exclusões. O que são exclusões aqui? Todas as páginas, todos os cookies, alguma função específica que você queira ignorar o cache, você vai utilizar aqui. Então, por exemplo, vamos supor que aqui em About Us, vamos pegar aqui a página de contato, na verdade. Eu não quero que a página de contato ela esteja no cache. O que eu faço? Vou simplesmente copiar o URL dela e colar aqui. Pronto, essa página específica não vai estar mais no cache do nosso site, beleza? Caso você queira uma página específica que tenha uma URL, por exemplo, você pode colocar aqui esse parâmetro. Caso você queira uma categoria específica, caso você queira uma tag específica, isso aqui tudo é para, digamos assim, mostrar pro Lightspeed Cache as páginas ou conteúdo que você não quer armazenar em cache, beleza? Nas próximas aulas a gente vai falar sobre cache de navegador. Na verdade eu vou falar sobre cache de navegador agora. E a gente vai deixar a parte de ESI e cache de objetos para a nossa próxima aula, beleza? Então vamos finalizar a aula falando sobre cache de navegador. Lembra que eu falei que esse cache aqui inicial é o cache do servidor? Pois é, existe também o cache do navegador. Ele é muito importante. Por quê? No momento que alguém acessou o seu site, vai baixar todos os arquivos. Faz sentido se os arquivos não mudaram, se o site é o mesmo, eu baixar esses arquivos toda vez que eu acessar o site novamente? Não faz sentido. Então, por isso que a gente vai utilizar aqui o cache de navegador. O que eu costumo utilizar? Eu, Daniel Paz, tá? Eu costumo vir aqui no TTL e copiar exatamente esse valor aqui do cache público e definir ele também para o cache de navegador. Então o navegador só vai buscar novos arquivos quando expirar esse tempo de cache aqui ou quando os arquivos tiverem sido modificados lá no servidor. Vou salvar alterações aqui e agora eu vou te mostrar a mágica. Por quê? Nós vamos limpar o cache aqui. Nós vamos pegar essa página, por exemplo, essa página home aqui, vou copiar ela. Nós vamos lá no Speed Vitals e eu vou te mostrar uma outra ferramenta que tem dentro do Speed Vitals, beleza? Vou vir aqui em TTFB Test. E aqui eu vou marcar curso Lightspeed Cache, vou marcar o teste para executar aqui, tá? E aqui em Cache Status eu vou deixar ativado. O que está acontecendo aqui, pessoal? Ele está pegando o cache do Quick Cloud, certo? Por quê? Porque nós temos uma CDN aqui configurada. Primeiro acesso, o que vai acontecer? Não tem ainda armazenamento em cache, então ele vai aparecer como MIS aqui, ó, tá? Segundo acesso, vamos testar de novo. Só esperar aqui finalizar o teste. A gente vai fazer um teste novo para entender o que vai acontecer com o cache. Então, segunda vez que a gente faz esse teste, vai aparecer como hit, ou seja, já tem isso armazenado em cache e o tempo reduz
consideravelmente, 19 milissegundos. Para entender se o Lightspeed Cache, o cache do Lightspeed, está funcionando, o que a gente vai fazer, pessoal? Bom, nós vamos precisar desativar o cache do Quick Cloud. Então aqui no Quick Cloud eu vou desativar a CDN. Para fazer isso de forma mais rápida, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em CDN Config e eu vou simplesmente colocar essa opção Bypass CDN, ok? Então o CDN agora vai estar desativado. O cache que vai entrar em ação é o cache do Lightspeed Cache, beleza? Vamos voltar então aqui no Speed Vitals, fazer um teste novamente para verificar o que vai acontecer. Então, puxou do Quick ainda. Vamos lá, deixa eu pedir aqui para fazer uma limpeza de cache. E eu vou desativar aqui também no Lightspeed Cache, tá? Acabei esquecendo esse detalhe. Vamos desativar aqui também, desativado. Vamos limpar o cache e vamos testar de novo no Speed Vitals. Quando você tem o cache somente do Lightspeed, sem o Quick, ele deve aparecer aqui Lightspeed Cache, não Quick Cloud. Mas ainda está em cache. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele vai aparecer como Lightspeed Cache, tá, pessoal? Não vai aparecer como Quick Cloud. E aqui você pode ver servidor Lightspeed e sempre que estiver funcionando o cache de vocês, ele vai aparecer como hit. Sempre que não existir uma cópia em cache ainda, ele aparece como miss, ou seja, não existe ainda uma cópia em cache. Eu preciso acessar novamente para gerar essa cópia. Beleza? Então, essa questão do cache ela é muito importante e ela é essencial no nosso teste aqui, nosso curso de Lightspeed Cache, porque sem o cache nós vamos estar sempre forçando o usuário a baixar novos conteúdos quando eles não são estritamente necessários. Vamos fazer um teste aqui de performance. Então, lembrando, a gente estava lá em 7.4 segundos de carregamento e a gente vai chegar num resultado muito melhor no final do nosso curso Lightspeed. Então, não se apega agora nesses detalhes aqui de tempo de carregamento. Isso aqui vai melhorando com o tempo, com as otimizações que nós vamos fazendo e no final você vai ter um site completamente otimizado utilizando o Lightspeed Cache. Beleza? Então, olha só, 7.5. Então, caiu um pouco, aumentou um pouco aqui o tempo, na verdade, mas é o primeiro teste. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o segundo teste agora. Por que eu faço esse segundo teste, Daniel? Porque o primeiro teste não existe ainda armazenamento em cache, ok? A gente vai falar sobre uma função mais à frente que pode fazer com que esse primeiro teste já exista uma versão em cache, mas não é o caso agora. Então, eu faço esse segundo teste para que o segundo teste seja baseado na versão em cache. Então, de 7.4 segundos caiu aqui para 6.7, tá? Lembrando que tem algumas coisas aqui para serem feitas ainda para melhorar o tempo de carregamento desse site, ok? Pessoal, tá gostando do curso? Vejo então vocês na próxima aula, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre cache de objetos e como que você vai fazer para configurar, beleza?